Bom dia, flores do dia, boa tarde, flores da tarde, boa noite, flores da noite. O meu nome é Carol Melo, da Carol Makeup, do Mission in Colors e do Maquiagem de Corpo e Alma. E hoje eu vim aqui mais uma vez falar com vocês sobre maquiagem, pra gente revisar as técnicas do curso de automaquiagem Carol Makeup e falar um pouquinho também sobre coisas importantes como os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nosso lado também mais emocional e mais intelectual, certo? Bom, eu já preparei a minha pele. Voltando só um pouquinho, vou falar hoje sobre o amarelo, que é uma cor linda, é a terceira cor, é menos quente, né? Porque a gente vai vindo do acorde, tem o vermelho, que é bem quente, o laranja, que é mais ou menos, e o amarelo, que é o menos quente, mas ele nem por isso deixa de ser quente, muito alegre, é uma cor muito relacionada ao sol, ao brilho. E eu vou falar sobre otimismo hoje, que é uma cor que também é um sentimento muito associado a essa cor linda que é o amarelo, certo? Eu preparei a minha pele com base corretiva e pó, coloquei um bronzeador para fazer o contorno, o blush e o iluminador. Em alguns vídeos anteriores tem como eu preparo a pele e já dei uma ajeitadinha na minha sobrancelha. E agora eu vou começar então na maquiagem dos olhos. Então eu vou começar usando uma sombra levemente amarelada, que é essa CI05 da Vult, que eu adoro, e vou colocá-la rente à minha sobrancelha, nos 2/3 finais, terminando onde terminam os fios, carinha de metida e batidinhas, e do outro lado a mesma coisa. Vou colocar também nesse cantinho interno para abrir e iluminar o olhar, e vou depositar ao longo de toda essa região que a gente chama de bananinha do olho, que é como se fosse metade da pálpebra móvel, para justamente tirar a profundidade do olhar. Então, se você tiver o olho mais fundinho, essa é uma técnica que vai ajudar bastante a tirar a profundidade, ok? Na sequência, eu vou usar uma sombra amarela. Hoje eu quero um amarelo mais forte, então eu vou usar esse aqui, ok? E aí, eu vou colocá-lo da seguinte maneira, ó. Encaixo o meu pincelzinho aqui no final, subo, abrindo como se fosse um ângulo aqui de uns 30 graus. A hora que eu encontrar com a iluminadora, eu viro e desço até o cantinho, ok? Então, ó, repetindo, subi, virei e desci. E aí, eu preencho tudo, ou seja, o côncavo e essa região da outra metade da pálpebra móvel com a sombra amarela. Então, subi, virei no côncavo e preenchi esse restinho, né? A outra metade da pálpebra móvel e a região do côncavo. Aí eu vou esfumar e eu vou parar um pouquinho para falar sobre o poder dessa cor na nossa vida. O amarelo, psicologicamente, ele está muito ligado ao otimismo, né? A você ser otimista em todas as situações da sua vida. E eu, particularmente, pensava que assim, se eu fosse otimista e alguma coisa não acontecesse, então eu não tinha que ser otimista. E aí, era um pensamento meio errado. Por quê? Na verdade, ser otimista é um sentimento, independente se as coisas acontecem ou não. Porque a gente não consegue controlar tudo no mundo, né? A gente não tem esse poder de controle, a gente não sabe o que é pra ser da nossa vida. Então, a gente quer uma coisa, a gente acha que aquilo é o certo, a gente fica otimista e aquilo não acontece. Aí a gente fica frustrado e pensa, não vale a pena ser otimista. Mas, na verdade, o otimismo é ao mesmo tempo você crer que aquilo vai acontecer, mas também saber que você não tem controle de tudo, que existem coisas maiores, né, que certamente estão guiando a nossa vida e que a gente às vezes tem também que aceitar, ou seja, continuar sendo otimista mesmo que as coisas não aconteçam, porque talvez realmente elas não fossem para acontecer. Então, o otimismo ele é um sentimento que a gente deve carregar com relação a tudo, mas sabendo também que a gente tem que aceitar o que vier e que todo mundo tá onde deveria estar aqui para evoluir, para aprender, né? E a gente não tem controle de tudo. Então vamos tentar permanecer com esse otimismo, mesmo que as coisas não aconteçam exatamente como a gente imagina, porque pode ser que mais pra frente a gente perceba que aconteceram da maneira que eram para acontecer, e o otimismo só vai trazer bons fluidos, bons sentimentos pra gente, ok? Bom, agora eu vou continuar na maquiagem, então eu vou pegar essa paletinha das vilãs da Vult e eu vou pegar esse tom de marrom, ok? O marrom, ele é uma cor que tem bastante o poder de neutralizar
outras cores. Então, por exemplo, se você põe um amarelo, né, e não quer que fique tão amarelo, você pode quebrar com preto, você pode quebrar com marrom, que são, na verdade, cores mais neutras, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o meu côncavo com o marrom. Então, eu vou pegar aqui o pincelzinho do côncavo e vou colocar, ó, o côncavo ele fica um pouquinho acima da dobrinha, muita gente confunde, olha que legal. E o que ele faz em termos de efeito? Ele vai levantar, ele vai criar profundidade. Então, se você tem a pálpebra mais rasinha, né, que não tem o fundo tão marcadinho, ele vai criar profundidade e vai também levantar o seu olhar. E aí, a sua pálpebra, perdão, eu esfumo pra ficar esse côncavo, tá vendo? Ó, mais natural, certo? Agora, o que eu vou fazer? Para dar uma quebrada ainda maior no amarelo, eu vou colocar a sombra preta da mesma paleta e eu vou usar aquele pincel fininho. Então, eu vou molhar esse pincel e vou aplicar essa sombra, criando um efeito de delineador. Então, começa bem fininho aqui no comecinho e vai engrossando no final. Que isso eu já falei que é um truque para você enganar, vamos dizer assim, o olho, né? De maneira que ele não fique caidinho, porque quando você continua com o delineado normal, sem ter esse efeito de engrossar, você acaba que o olho não levanta, né? Ele mantém esse caidinho que ele tem no final. Então, quando você faz o delineado mais fininho no começo e mais grosso no final, ele acaba ficando bem mais, dá um efeito bem mais de levantar, ok? Né? O desenho do seu olho, ok? E o legal dessa técnica, deixa eu só finalizar aqui, é que se você não fizer um traço perfeito, porque, gente, nem sempre fica perfeito, tá? Nem pra quem é maquiador, ainda mais assim, eu tô olhando super de longe e muitas vezes a gente não tá com a mão tão firme. Não tem problema, porque aqui no caso você pode perfeitamente bem esfumar esse delineado, tá? Isso pode ser feito utilizando um cotonete, vou mostrar aqui, ó. Então você vem aqui, ó, e dá uma esfumada. Eu até gosto mais, porque eu acho que tira esse efeito muito pretão. Eu fiz ele um pouco mais grosso hoje, ó, tá? Lembrando que mais grosso ele acaba diminuindo um pouquinho mais o tamanho do olho, então se você quiser, você também pode fazer mais fininho. E agora eu vou delinear a parte inferior, ok? Com o pincel chanfrado. Eu vou usar também o pretinho, lembrando que você pode usar o marrom ou qualquer outra cor. E vou delinear aqui no pezinho dos cílios. A minha sombra agora, o pincelzinho tá seco, eu não molhei. Eu junto aqui o cantinho de cima com o cantinho de baixo para delinear. Isso aqui já vai ter o efeito contrário do de cima, que é o que? Ele vai aumentar o tamanho do seu olho e também junto com isso vai destacar o seu olhar. E aí você pode usar o mesmo truque aqui, ó, de fazer mais grossinho no canto externo, ok? E mais fininho no canto interno. E para finalizar, eu vou colocar agora meu lápis preto na parte aqui interna dos olhos. Lembrando que o preto diminui um pouquinho, mas eu quero que dê bastante contraste com o amarelo, né? Se você quiser, você pode usar também o begezinho para aumentar. Colocou o Curvex, segura durante mais ou menos uns 10 segundinhos, que é o tempo que ele vai precisar para curvar e manter a curvatura aqui, perdão, do seu cílio, ok? E aí você vai aplicar a máscara de cílios nos cílios superiores. Eu tô usando aqui a Hypnose Drama da Lancôme. Então você aplica nos cílios superiores, ok? E aí, se você não for aplicar os cílios postiços, você pode colocar bastante máscara para destacar bem os seus cílios, ok? Como eu vou colocar os cílios, eu coloquei uma camadinha só. Eu já cortei um pedacinho deles. Se você achar mais fácil para começar, você pode cortar na metade. E aí eu vou aplicar a colinha. Eu tô usando a Duo, tá? Que é essa daqui. Você espera 10 segundinhos pra cola... Pra cola secar. Secar não, pra ela dar o que a gente chama de liga, ok? Sempre mantendo o lado que for maior dos cílios pra fora. E encaixe aqui, ó, por cima dos seus cílios, ok? E aí você segura
pode usar a colinha da Macrylan, que é uma que eu adoro, ela vem com esse pauzinho. Se você não tiver, você pode usar um cabinho de pincel para fixar, ok? Olha que legal. E aí a mesma coisa do outro lado, porque os cílios, olha como ele muda a maquiagem, né? Se você já tiver cílios grandes, aí não tem necessidade, mas se você for como eu, que tem os cílios menorzinhos, os cílios vão fazer bastante diferença na sua maquiagem, porque eles vão destacar muito. A mesma coisa aqui, ó, por cima, encaixou, deixa eu só virar aqui, peraí. Encaixou, segura um tempinho, se precisar utiliza o pauzinho. E para remover os cílios, o ideal é você usar um demaquilante bifásico, que é aquele metade líquido, metade óleo, se não qualquer tipo de óleo, né? Você pode usar, por exemplo, óleo de coco, óleo de amêndoas no cotonetezinho para tirar. E agora eu vou fazer um sorteio do batom que eu vou usar. Aqui eu vou escolher aleatoriamente e aí eu vou falar um pouquinho sobre a cor que eu tirar aqui na minha caixinha. Na verdade, antigamente a gente tinha muito que combinar a cor do batom com a cor do esmalte, com a cor da sombra, e hoje em dia não tem mais isso. Então, se você tiver na dúvida, assim, qual batom que eu uso, eu não sei, o sorteiozinho é legal, tá? Então eu vou tirar aqui um dos batons, vamos ver qual que vai sair pra mim hoje. Moranja, olha que lindo. Então saiu um laranja, que é uma cor incrível, eu falei sobre ela no vídeo anterior, né? Que ela tá muito relacionada ao prazer e também ao autoconhecimento e à autoestima. Esse é um mate, não, ele é amplified, perdão, da MAC. E o laranja com o amarelo, ele dá esse acorde bem quente, né? E também muita alegria, muito relacionado a você ter prazer, a você se divertir, a você se encontrar com a sua criança interior, ou seja, você ter alegria de viver, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado aí das dicas, da maquiagem, também sobre as cores, também sobre otimismo, e que você fique sempre bem otimista com tudo na sua vida, ok? Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, deixa aqui no canal pra mim, se inscreve também para se você quiser ver mais vídeos como esse, e foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo grande, tchau!